E aí pessoal, beleza? Vamos lá para mais um dia de histórias aí, né? Como vocês podem ver no título, eu vou falar sobre demissão hoje. E a câmera tá ali. Bom, o que eu tenho para contar é uma história um pouco curiosa. Eu tô um pouco agitado, cheguei agora em casa. A história não é sobre hoje, mas foi quase. Aconteceu uma situação bem complicada no trabalho. Eu estou num projeto como temporário, então meio que tá bem esquisita a coisa. Eu tô com algumas coisas na garganta que não tive espaço para me defender ou para falar, e isso é uma sensação horrível. Conclusões, né? Você acaba trazendo A, subinterpreta um B e brada um C, né? E você é proibido literalmente de contra-argumentar. Então é muito triste isso, né? Maldita pobreza, cara, que faz a gente ter que passar por essas situações horrorosas, né? De um lado pregam de que existe comunicação, existe conversa e tal, e no final é só monólogo e você pede a palavra e te é negado mais de uma vez em mais de uma situação. Então isso é muito triste. Mas não é só lamentar sobre hoje, embora realmente seja bastante, gostaria, né, de desabafar um pouco, mas não é a situação, né? Não. Embora basicamente pedem para você elencar problemas, mostrar bugs, trazer a sua experiência, trazer soluções, né? Mostrar aonde existem falhas e aonde pode melhorar com ideias e afins, e te taxam como uma pessoa surtada que quer implementar as coisas à força, o que não é o caso, né? Nunca foi o caso, em nenhum dos meus trabalhos nunca foi o caso de eu querer tratorar o trabalho das outras pessoas. Eu levo as coisas, eu apresento e, se for cabível, são aplicadas. Se forem levadas para estudo, ok. Mas se são ignoradas, não tem muito o que fazer, né? E eu meio que me dediquei bastante nesse trabalho atual e é muito triste, muito desestimulante, muitas coisas que estão acontecendo, inclusive essa enrabada, né, que eu tomei hoje, não só hoje, né? Mas por ser proativo, por querer ajudar, por trazer informação, e por me negar a aceitar que me entubem funções que não são minhas, né? Num primeiro momento eu estava energético acerca do projeto, queria ajudar, queria contribuir, vamos aprender isso aí. Porém, o que eles querem fazer é literalmente acúmulo de funções. E, as empresas, né, fazem isso, né? Elas te entubam várias funções que não são. Você começa ajudando um pouquinho ali e tal, e depois vira sua obrigação. Porém, com a desculpa de que não, vamos te evoluir. Mas não é bem assim. Se realmente existe uma intenção de evoluir as pessoas, isso tem que ser feito da forma correta, da maneira formal, que é, se você tem um contrato de trabalho, você adita esse contrato, ou seja, você altera ele, coloca mais informações e você recebe por isso. E existe uma grande diferença de você dar uma ajuda numa área que está com dificuldade e outra coisa muito diferente é puxarem o trabalho de outras áreas para que você assuma funções que outras pessoas estão recebendo para fazer. Então, além de eu ter meio que tomado alguns cala-bocas, né, algumas censuras, eu deixei claro então que eu vou fazer exatamente somente o meu trabalho, o que eu fui contratado para fazer, o que está no meu contrato de trabalho, não nada mais e nada menos, ou seja, nada mais justo. E também parece que ficaram meio zangados por eu ter colocado esse limite, né? Mas é isso, eu não sou mais um garoto novo, então eu conheço muito bem essas táticas do mercado de trabalho, os discursos comerciais que começam com um papo muito bonito, coisa muito linda. Fulaninho ganhou ganhou o prêmio Nobel da Paz, não sei quemzinho tinha uma quitanda lá
piraporinha. E ninguém, na real, eu não estou interessado em nenhum tipo desse tipo de conversa, né? Na verdade, eu estou interessado no trabalho real, né? O que eu posso entregar de excelência. E eu tomei uma enrabada por entregar o que me pediram, dos levantamentos que me pedem, inclusive cobranças. E enfim, né? Vou me limitar a fazer somente o meu trabalho. Se a empresa decidir continuar comigo ou não, aí é com eles. Também não vou ficar de mimimi a respeito disso, né? Eu sou responsável pelas coisas que eu digo e não pelo que as pessoas interpretam. Então são coisas totalmente diferentes. Eu tô muito seguro que eu não fiz nada de errado, embora estejam falando que é a forma que você fala, ou etc. Extremamente cortês, sempre fui cortês. Tudo bem, né? A gente brinca, a gente faz piada aqui e tal. Aí é coisa da zoeira em off, mas. Não, eu tive que desabafar, porque. Nossa, é muito triste, cara. É muito triste você ter que aguentar alguns assuntos e você não poder nem explicar, né? As pessoas subentendem as coisas e não dão a devida comunicação para se explicar. Literalmente, as coisas no projeto atual é assim. Esse aqui é o projeto tal. Se virem no atendimento. É isso. Esse é o treinamento. Enfim. Estamos tirando água de pedra. Bom, se eu sofrer penalidade se alguém assistir esse vídeo, paciência, né? Esse aqui é meu canal pessoal e eu não estou expondo, né, as empresas. Mas vamos lá, a história que eu vou contar, né? Desculpem por isso, desculpem por esse desabafo, é foda. Inclusive, por esse trabalho ser temporário, estou aberto a propostas, né? Se alguém souber aí, tenho expertise em atendimento ao cliente, já trabalhei com e-commerce, tanto no chat online quanto e-mail. Voz eu não faço. Análise de pedidos também, estou na parte operacional de e-commerce. Eu gosto do e-commerce, acho da hora. E bom, se for tarefa operacional onde ensinem, né, o serviço, estou aí à disposição, principalmente se for home office. Eu vivi a vida inteira na freguesia do Ó e atualmente eu moro em Caieiras, então o que for possível fazer home office é muito interessante. Mas vamos lá, a historinha. Já foram vários minutos, né? Vou contar então. Eu estava em uma célula de atendimento onde os meus colegas faziam o atendimento da empresa, né, do produto, e eu e uma colega, a gente atendia os marketplaces, ou seja, em todos os lugares que essa empresa vendia os produtos, a gente atendia em todas as lojas. Então a gente ficava fazendo logins em vários sistemas para ver se tinha alguma coisa. Isso durante o período, né? Então era por turnos. Então a minha colega, ela pegava a parte da manhã e eu trocava com ela na parte da tarde para noite. E durante o trabalho desse atendimento, tudo estava indo tranquilo. Até que resolveram colocar atendimento telefônico no meio da situação lá. E através de rodízio, né? Então tocava em todos os telefones. Havia era sorteado ali aleatório e caía com a gente. Porém, o trabalho que a gente fazia nos e-commerces, ele era de leitura, então a gente tinha que ler vários textos, entender os casos para poder responder. E, por exemplo, disputas dentro do mercado pago, tinha que entender direito o que estava acontecendo, senão a gente perdia ali aquela disputa, né? Não conseguia tratar o caso, resolver o caso e acabaria perdendo a disputa. Além de respostas nos anúncios do Mercado Livre, que a gente tinha acho que 1 hora para responder. Acho que era. Não lembro direito a explicação. Parece que o anúncio perdia relevância se não houvesse essa resposta. Então a gente ficava toda hora olhando se tinha alguma notificação para fazer aí a resposta bonitinha. Vai rolar um barulho aí, eu moro de frente pra rua, não tem muito o que fazer, né? E beleza.
colocaram esse atendimento telefônico e virou caos, né? Porque enquanto a gente estava lendo os casos, e eram vários casos, caía uma ligação. Então quando eu cheguei, a minha parceira, né, ela falou: "Ó, Adão, não fiz nada dos marketplaces de manhã." Falei: "Pô, mas como assim?" Não deu pra fazer, caiu ligação direta aqui. Eu, putz, mano. Aí eu fui lá, fui trabalhar e realmente não dava. Eu pegava os casos pra tratar e caía a ligação, né? Eu, pô, só tem eu aqui? Tipo, tinham acho que uns 15, 20 colaboradores ali nessa pequena central de atendimento, mas só tava caindo ali na minha mesa. Aí, como eu tenho costume, né, eu levantei a mão pra falar: ó, não tá dando certo, eu não estou conseguindo trabalhar da maneira correta. E a supervisora falou: "Ah, mas a fulana trabalhou aí de boa, só você tá reclamando." E aí eu respondi, falei: "Então, na hora da troca do turno, ela disse que ela não trabalhou em nenhum marketplace." Aí falaram: "Ah, mas é pra fazer." Aí eu, ok, beleza. Vocês estão cientes, né? Voltei lá, continuei trabalhando lá e tava uma loucura, porque existiam muitos pedidos em atraso nessa época, né? Eles resolveram trocar o centro de distribuição e meio que vários clientes que compraram antes ficaram com pedidos atrasados. E os clientes que compraram recente, né, já estavam recebendo. Provavelmente porque as coisas já estavam indo para o novo centro de distribuição, né? Foi uma logística esquisita aí, mas enfim. O... Até que eu fiquei irritado com isso, porque toda vez que eu estava digitando lá um texto, eu estava lendo, eu tocava o meu telefone. Eu falei: "Meu, assim não dá." Ou eu atendei, aí eu levantei e fui lá falar pra eles. Aí tava a supervisora, o. Ih, agora eu não lembro o que que era o rapaz. Eu não vou falar o nome dele. Uma pessoa muito inteligente, mas não vou falar o nome dele. E tava a coordenadora. E aí eu falei: "Ó, não dá pra trabalhar. Ou eu dou atenção pro telefone, ou eu dou atenção pros marketplaces. Os dois não dá pra fazer ao mesmo tempo." Aí eu falei: "Tá tudo em atraso. Tudo atrasado ali." Aí a coordenadora viu que eu tava meio irritado e falou: "Ó, não dá pra tirar o Adão do rodízio não?" Aí eles: "Ah, vamos tirar aqui." Na hora que eu sentei, o rapaz que trabalhava com os. Eu acho que eles eram chefes dos meus chefes, né? Parecia que eles respondiam a eles, não tenho certeza. Mas ele veio perguntar e falou: "E aí, Adão, pô, como é que tá o marketplace?" Eu falei: "Então, tá tudo parado, nada respondido até agora." E já era tipo, eu tinha passado muito tempo, né? E teve o período da manhã inteiro e teve parte do período da tarde. Ele falou: "Como assim?" Eu falei: "Então, eles implementaram aqui o atendimento telefônico por rodízio e colocaram eu e a minha parceira aí para atender os telefones e o marketplace ficou abandonado." Ele: "Não, não pode fazer isso." Aí ele foi lá, conversou com eles. E aí, a partir do dia seguinte, a gente não tava mais nesse rodízio. E aí voltou à normalidade lá, as respostas do marketplace. E eu já tava um pouco irritado com isso, né? Porque, perceba, eu levantei a questão e fui ignorado numa primeira vez. Precisou a coordenadora escutar o meu lamento, né? Pra agir. E ele sempre foi assim, sempre foi alguém de um cargo superior que viu que realmente eu estava levando um problema aqui, que estava atrapalhando o andamento do trabalho e teve que interferir. E literalmente isso sempre aconteceu comigo. E não sei, né, se já aconteceu com vocês aí. Deixe nos comentários. Dá engajamento. E beleza. Então eu já tava meio bravo, né, com essa situação que aconteceu. Mas aí tranquilizou, então o trabalho voltou ao normal. Só que, né, eu fui ignorado numa primeira vez. E eu já estava meio irritado com algumas pequenas coisas que estavam acontecendo na empresa. Assim como hoje, né, eu tinha tomado um feedback lá onde eu sofri ameaça de demissão. Porque eu estava entrando não, se eu falar assim vai parecer que eu que estava brigando. Existia um pouco de conflito entre a forma do meu atendimento com a forma do atendimento da minha parceira. Que ela era um pouco mais bruta durante os atendimentos no marketplace e eu tenho uma visão muito mais pró-consumidor.
né? Qualquer empresa, na minha opinião, tá? Qualquer empresa que tome atitudes anticonsumidor, ela tem que sofrer. Então, eu fazia dessa maneira e meio que isso atrapalhava um atendimento do outro, porque eu tratava de uma maneira mais suave para o cliente e ela de uma maneira mais direta, mais bruta. Então, às vezes, ela não queria dar um estorno integral, mas eu chegava lá na parte da tarde e fazia isso. Ou eu dizia que a gente ia cancelar, pedir desculpa, etc. Chegava na parte da manhã, ela dizia: não, cliente, você está errado. Então existia esse pequeno conflito. E ela levou isso para a supervisão chegou em mim, eu falei: não, pô, eu tenho essa maneira de trabalhar e tal. E ela resolveu chamar a gente para se resolver numa conversa lá entre nós três, só que foi mais uma ameaça, né? Se vocês continuarem brigando, que então a gente demite um de vocês, deixa um só cuidando e tal. Eu falei: mano, pra que isso, bicho? Não, pra, não precisa, né, chegar a esse tanto e tal, mas beleza. Mas voltando, né? E até que em um momento uma colega tinha uma demanda de logística e porque tinha alguns pedidos parados por conta de entrega que não foi concluída, ou o romaneio estava parado, ou a guia do imposto passando entre os estados, porque essa empresa ela tinha entrega em território nacional, não estava parado lá, precisava pagar a guia do imposto, só que no sistema da empresa meio que não estava sendo tratado, né? E uma colega se disponibilizou a fazer esse trabalho, né? Puxando para ela essa função. E eu dei um toque, falei: ó, fulana, você já tá trampando aí com suporte, vai ficar pesado para você, são muitos clientes, etc. E ela: não, de boa. Então ela aceitou lá sorrindo. Depois de um tempo fazendo a função, ela começou a xingar lá, dizendo que era muita coisa, que deveria dividir entre os demais colaboradores. E eu só de olho, né? Falei: pô, avisei, né? Mas pra fazer graça pra supervisão, né? O pessoal. Enfim, né? E o que aconteceu? Tinha os pedidos do marketplace envolvidos nisso. E essa colaboradora começou a me encher o saco, literalmente, para que eu fizesse os ativos para confirmar endereço, não sei o que, fazer o trampo dela. Eu falei: não, você está recebendo para fazer isso, você pegou essa função. Não vem empurrar para mim um serviço que você pegou. Não, mas são clientes do marketplace, você e a fulana que deveriam fazer. Eu falei: ó, de novo, você pegou esse serviço para você fazer. Não venha empurrar para mim. Eu não vou fazer. Não é minha tarefa. Minha tarefa é atender os marketplace. E aí ficou falando. Eu falei: ó, você não é minha chefe. Se você for fazer alguma coisa, se for, aliás, se você não, mas se fosse para essa demanda ser nossa, os nossos chefes, a nossa supervisão que viria trazer pra gente. O que ela fez? Ela levou mesmo pra supervisão. E a supervisão simplesmente passou essa demanda aí pra gente. O que era inviável. E aí nessa época tinha até o Skype, né? E eu mandei pra supervisão, falei assim: então, fulana, você falou que a demanda tal vai passar pra gente, etc. É meio inviável. Eu acho que a gente devia conversar para eu explicar melhor para você como que funcionam aqui as lojas do marketplace, porque são várias lojas, a gente tem que passar em tempo real. E para você ter um pouquinho mais de conhecimento, né, do que a gente faz, como a gente trabalha, como que é. E a supervisão respondeu assim: Adão, não tem nada o que conversar, já está decidido. Eu falei: pá, caraca, que patada. E aí eu já tava, né, meio nervoso, falei: ó, eu tinha começado um curso no Senac, ali próximo de desenho, inclusive. Falei: ó, seguinte, mandei: tá ok, já que tá decidido, de boas. Como que eu procedo pra minha demissão?
como que eu procedo para pedir demissão? E aí o bicho pegou, né? Ah, mas é isso que você quer mesmo? É isso que eu quero. Ah, mas por quê? Eu falei, é engraçado, cara. As pessoas, elas te espremem feito nas empresas, né? Te espremem feito aquela pasta de dente, depois vem com essas perguntinhas, o que a gente pode fazer, vem com reunião, por exemplo, hoje, né? Teve uma reunião lá de saúde mental, né? Numa outra empresa também, a gente ficava louco, ficava calvo por conta das loucuras da empresa e depois vinha com reunião de saúde mental. A vontade de mandar ir caminhar no orifício rugoso, né? Mas vamos lá. E passear no orifício rugoso, ótimo. Então eu pedi demissão, só que. E aí eu pensando, né? Pô, mano, e as contas? Agora as contas lascou, né? Pô, eu tava vendo Acho que tava sem PC nessa época. Eu tava louco pra comprar um PC de novo. E tava sem. Eu pensei, pô, mano, vou ficar sem dinheiro pra comprar um PC. Que droga. E eu tava voltando pra casa, né, lá no ônibus, eu vi que estavam me ligando da empresa. Eu falei, mano, não vou entender esses caras, mas os caras querem ficar me ligando agora. Resolvi atender. O que que aconteceu? A, o rapaz, né, que passava as demandas de marketplace pra gente, ó, ele, naquele dia, ele tava fazendo entrevistas lá, né, da agência de publicidade e propaganda, que eles prestavam serviço, opa, porque eles queriam promover um rapaz, muito gente boa ele, foi da hora trampar com ele, e eles queriam promover ele para ele sair do atendimento que ele fazia pós marketplaces da agência, para ele trabalhar com as mídias sociais, subir campanha de Facebook, etc., rodar, né, as campanhas e tal. E ele ia aprender isso com o gerente do das redes sociais lá. Pô, muito da hora. Eles estavam procurando alguém. E me contaram, né, essa parte eu não tenho nem como falar, mas me contaram que esse outro rapaz que era do Marketplace chegou lá e falou, por que vocês não me dão o Adão? Aí eles responderam, falaram, pega, ele acabou de se demitir. Aí falou, mentira. Aí eles falaram, é. Aí falou, poxa, eu passei o dia inteiro fazendo entrevista aqui e a gente não gostou de ninguém. Será que a gente consegue falar com ele? Foi aí que me ligaram. Aí eu atendi, né? E falaram, tá tendo entrevista aqui e o salário é maior. Pegam pelo salário, né? E é basicamente o que você fazia no Marketplace. Volta aqui pra empresa porque a responsável do RH, ela tá aqui somente hoje. Porque o RH dessa agência era em Itu, né? No outro município. E aí eu falei, eita, que isso? Acabei de me demitir, estão me chamando de volta. Aí eu voltei, né, lá na empresa, tava quase chegando em casa. Eu voltei na empresa. Como eu já conhecia o rapaz, ele já me conhecia também, né, do trabalho lá tem que parar de falar trampo. Do Marketplace, e ele falou, pô, é algo que você pode fazer. O salário vai ser maior. E realmente o salário foi maior. E não vai ter a mesma correria lá da sala de atendimento. Você vai trabalhar aqui na sala com a gente vai arrumar um notebook, o equipamento e tal. Com o nosso notebook da hora. Para pra mim. E, nossa, e foi maravilhoso. Então, assim, eu pedi demissão e no mesmo dia eu fui contratado. Cara, isso foi incrível e eu acho isso da hora até hoje. Foi bastante legal o trabalho que eu fiz, porque eu já tinha trabalhado com o marketplace, estava trabalhando com o marketplace da empresa, então era uma coisa que eu já gostava, porque tem processos bem definidos, bonitinho. E ali, eu, além de continuar o trabalho com o marketplace do atendimento ao cliente, eu estava fazendo tarefas operacionais, ou seja, auxiliando o meu chefe meu líder, em outras coisas. E foi assim, foi um tempo muito proveitoso, foi bem legal. Mais pra frente aí deu uns BOzinhos por conta da empresa, né?
Mas o tempo que durou foi muito legal, foi muito coleguismo, a gente conversava ali o tempo todo, tinha a mesa, né? Então a gente sentava todos juntos e ali o papo rolava solto. O pessoal falando de diversos temas lá. E foi muito legal que eu aprendi muita coisa, né? Dizem que as pessoas grandiosas, elas fazem outras pessoas se sentirem grandiosas. E nessa época eu me sentia muito realizado com o meu trabalho. É muito triste quando você se sente depreciado com o trabalho. Não, que não te ouvem, que não, você não vê uma melhora, que você não vê uma vontade de melhora, né? Mas quando a situação é o contrário disso, cara, você sente um verdadeiro campeão. Você fala, pô, eu tô fazendo a diferença. É igual quando você termina um atendimento da qual a pessoa tinha um problema ali, uma preocupação, e você consegue solucionar. Meio que existe uma realização por trás disso. É muito legal essa sensação. Muito prazerosa. E esse meu líder, né? Ele não gostava de chamar de chefe. Ele dizia que ele gerenciava pessoas, ele não era chefe. Ele gerenciava na horizontal, não na vertical. Que eram todos do mesmo nível, que eu podia falar com ele de qualquer coisa, que não tivesse legal, e realmente era isso, tá? Diferente do que as empresas pregam aí, ah não, nós somos cool, nós somos abertos, pode falar com a gente, aí você leva e você, ó, confia. Então, meio que eu tenho esses traumas aí das empresas, então eu só confio mesmo nas coisas quando elas acontecem. E eu levo isso. E é batata. É sempre a mesma coisa. Vão te vender um mundo, vão te falar que é mil maravilhas, uou. Só que na verdade é sempre a mesma coisa. E é isso, tá aí a minha experiência do dia que eu pedi demissão. E foi da hora porque eu fui contratado. Cara, elogiaram muito meu trabalho. Falaram, pô, já confio, sei que você vai poder tocar. E a gente tocou. E aí eu tava cuidando tanto do projeto atual do que eu já trabalhava, só que agora com mais acessos, quanto de um outro cliente da agência, que era uma loja de brinquedos. Então o projeto original era uma empresa de tecidos e o outro era uma loja de brinquedos. Então a dinâmica era um pouco diferente, porque, por exemplo, alguém fazia uma pergunta no Mercado Livre assim, ah, sei lá, esse carrinho aqui tem ele na cor azul, porque no anúncio só tinha ele, fotos dele em vermelho, né? Então não tinha como eu saber se tinha o carrinho na cor azul. E aí tinha um contato no Skype lá que eu falava com uma moça dentro da loja. Falava, ó, fulana, tem esse brinquedo aqui, tem ele na cor azul aí no estoque? Ou é só dessa cor? Ela ia lá e verificava com outro rapaz que era do estoque. E essa comunicação era muito legal. Opa, deu um rotinho aqui, desculpem. Era muito da hora, porque tinha essa dinâmica e a gente trabalhava bem. E aí, nessa nova modalidade, né, minha nova função, eu tinha 8 horas de trabalho e dois clientes para atender. E desses dois clientes, um se dividia em dois. Então eu tinha 4 horas para trabalhar em cada um. E aí eu dividia em torno de 2 horas. Então durante 2 horas eu ficava em cliente passando pelos marketplaces. Na hora seguinte, nas 2 horas seguintes, eu já mudava para loja de brinquedos e assim por diante, para manter o atendimento sempre, além de manter a rotatividade, manter ele o mais atualizado possível, né? Que se entrasse em casa, em vez de eu ficar 4 horas em um, 4 horas em outro, podia ser que alguns ficassem abandonados por algum tempo. Então eu escolhi esse turno de 2 horas para fazer um gerenciamento melhor e atender melhor. E é muito importante fazer gerenciamento de tempo e também a estratégia que você aplica para não só os atendimentos, né? Para fazer os seus projetos como um todo. Então é isso, tá aí a minha história. 30 minutos de vídeo. Se você achou interessante, né? Comenta aí. Se você tiver vagas aí, manda para mim também. Nesse sentido, tá? Como eu disse. Por exemplo, eu sou muito grato pela oportunidade que foi me dada nesse projeto atual, isso eu não vou negar. Está precisando muito, estou precisando, porém é uma vaga temporária e tem alguns pormenores que, né, querendo ou não, amanhã ou depois podem só tchau, tchau temporário. Então estou em busca de algo mais estável que possa
me atender aí, se atender os meus critérios aí, pagando bem, home office, ia ser só alegria, tá? E também tem essa questão, não faço voz e eu gosto de trabalhar o mais certinho possível. Pra mim é inadmissível algumas coisas, tá? Pra mim é incompreensível a queixa em cima de excelência e, aliás, né, o famoso feedback, né, em cima de excelência, de se entregar o que foi pedido, né? E a ofensa à inteligência, né, quando te contam coisas que você sabe nitidamente que nem a pessoa que está falando acredita naquilo, e quando mentem para você, né, quando te dizem que é de um jeito, mas na verdade é de outro, e acaba sendo bastante desestimulante. Então, bom, enfim, eu contei uma história legal, uma história inusitada aí, né, e espero que aconteça com outras pessoas, porque para mim foi um upgrade assim incrível, de um ambiente para o outro, né? E foi um salto também do salário. Eu pude comprar o PC, pude montar o PC e nossa, foi da hora. Foi foi sensacional. Então é isso, uma boa noite aí, se cuidem, bebam água, se alimentem. Falou.